adoremos o Senhor nosso Deus e nosso Pai. Irmãos, adoremos o Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos vós que nos acompanhais através da internet, sejam bem-vindos. Vamos celebrar a Eucaristia. Somos chamados a dispor o nosso coração desde já para sentir a presença de Deus que se revela através da sua palavra e também da comunhão que iremos fazer. Mas para melhor celebrarmos estes santos mistérios e sentirmos a presença de Deus em nós, temos que reconhecer que na nossa vida ainda existe muito de pecado. E o pecado é tudo aquilo que nos afasta de nós. Por vezes esquecemos-nos de Deus, de celebrar os seus mistérios, de ouvir a sua voz, deixar que ela ganhe raízes no nosso coração. Por todas essas vezes, imploremos misericórdia a Deus e para que Ele, de facto, se manifeste na nossa vida. Em breves momentos de silêncio, imploremos a misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos o próximo com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, vós ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado e já esquecestes a exortação que vos é dirigida como a filhos que sois. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor,
nem desfaleças quando Ele te repreende, porque o Senhor corrige aqueles que ama e castiga aqueles que conhece como filhos. É para a vossa correção que sofreis. Deus trata-vos como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Toda a correção, no momento em que se recebe, é considerada mais como motivo de tristeza que de alegria. Mais tarde, porém, dá àqueles que foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Por isso, levantai as vossas mãos fatigadas e os vossos joelhos vacilantes. Dirigi os vossos passos por caminhos direitos, para que o coxo não se desvie, mas antes seja curado. Procurai viver em paz com todos e levai uma vida santa, porque sem isso ninguém verá o Senhor. Velai porque ninguém se afaste da graça de Deus, que nenhuma raiz amarga comece a crescer e lance o contágio na comunidade. Palavra do Senhor. A misericórdia do Senhor permanece para sempre, permanece para sempre. A misericórdia do Senhor permanece para sempre, permanece para sempre. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. A misericórdia do Senhor permanece para sempre, permanece para sempre. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele sabe de que somos formados e não se esquece que somos pó da terra. A misericórdia do Senhor permanece para sempre, permanece para sempre. A bondade do Senhor permanece para sempre sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de cumprir os seus preceitos. A misericórdia do
Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos escolhi do mundo para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não podia ali fazer qualquer milagre, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores, ensinando. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs peregrinos, o Evangelho que acabamos de ouvir fala-nos mais uma vez das resistências e oposições que Jesus teve que enfrentar quando começou a sua vida pública, ou seja, quando começou a falar do reino de Deus. Primeiramente, a oposição veio dos fariseus e de todos aqueles que, de facto, seguiam esta vertente. Mas neste caso, em particular, do Evangelho que acabamos de ouvir, relata uma oposição dos que estão mais próximos, dos que estavam mais próximos. Mais uma vez, a palavra de Deus dá a conhecer, então, o insucesso, se assim podemos dizer, que Jesus teve ao longo da sua vida pública, precisamente entre os seus vizinhos, os seus conhecidos, lá em Nazaré, onde tinha vivido os primeiros anos. Este é um aspecto verdadeiramente interessante que nos pode ajudar a entrar na palavra de Deus e hoje, de facto, a compreendermos também a nossa relação com Deus, com a sua mensagem, com o seu anúncio desta boa nova. Estes homens e estas mulheres ficaram admirados do que ouviam falar de Jesus, das suas palavras, dos seus milagres, das curas que realizava. No entanto, a proximidade e possivelmente o preconceito que tinham a seu respeito por ele ser o filho do carpinteiro, fizeram que estes homens e estas mulheres ficassem à margem
daquilo que Jesus tinha para anunciar. Não foram capazes, de facto, de dar um passo em frente. Não aderiram com a sua vontade e o seu coração, a sua inteligência, à mensagem que Jesus tinha para cada um deles. Então surgiram as interrogações. E o Evangelho é claro. De onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres que realiza? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? O texto continua e diz-nos que os contemporâneos de Jesus de facto ficaram perplexos, desconfiados a seu respeito. Então, isso fez com que eles não aderissem à fé. Esta passagem, podemos dizer dramática, do Evangelho, faz-nos lembrar outra, que quando nos diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E tudo isto causa admiração, mas não deve causar assim tanta admiração, porque já Simeão tinha anunciado a Maria e a José que este menino viria a ser causa de escândalo e sinal de contradição. No que respeita a Jesus, caros irmãos e irmãs, toda esta situação, de facto, deveria ter causado algum mal-estar. O evangelista relata que Jesus ficou admirado com a falta de fé daquela gente. Com a falta de fé. Porventura, aquela gente deveria estar à espera de um Messias que, com o estalar do dedo, resolvesse tudo, não é? Que nós não precisássemos de esforçar para atingir as metas, mas sim, com o estalar de dedos, tudo resolvia. Lá do céu, tudo fazia. Mas este não é o Messias, que nem é a forma como o Deus revelado por Jesus de agir, porque Ele criou-nos sem nós, mas não nos salva sem nós. Ou seja, dá-nos, de facto, uma mensagem, dá-nos, de facto, algumas ferramentas para nós podermos aderirmos à fé, viver a fé e daí obtermos aquilo que todos nós andamos à busca, que é uma vida cheia de sentido, não é? Uma vida com sentido, uma vida verdadeiramente em que possamos viver a felicidade. Não aquela felicidade passageira, quando a gente tem algo que adquirimos e que nos custou algum esforço, mas passado uns tempos já não nos provoca aquela satisfação como provocou. Já não nos provoca aquela satisfação como provocou no primeiro tempo. Não é essa felicidade, aquela felicidade verdadeira, em que a gente se levanta de manhã e deita-se à noite e dizemos no nosso interior, valeu a pena tantos esforços e tantas dificuldades, valeu a pena lutar. É isso que Deus vem realizar em nós, é esse o grande milagre, transformar a nossa vida nesta vida feliz, neste sentido verdadeiro. Então, caros irmãos, este episódio é especial, porquê? Porque nós, como disse anteriormente, podemos aprender muito dele, porque hoje somos nós os que estamos próximos de Jesus. Nós somos batizados. Cada um de vós ainda se recorda, talvez não, porque foi quando eram meninos, mas nós somos batizados. Nós temos este dom da unção. Fazemos parte da família, somos filhos de Deus. E temos, então, também, nas nossas promessas batismais, nós dizemos, negamos o mal e queremos aderir ao bem. Então, somos estes próximos de Jesus que celebram a missa domingo após domingo e, porventura, até celebram a missa todos os dias, que escutam a palavra de Deus. Então fica aqui uma pergunta para o íntimo do coração de cada um de vós.
como é que nós reagimos à presença do Senhor vivo e ressuscitado nos dias de hoje? Como é que nós lemos a sua palavra quando ou a recebemos quando celebramos a Eucaristia? Se é que a lemos, porque às vezes temos lá a palavra de Deus em casa, mas não lhe tocamos. E depois nós falamos com os cristãos e dizem: Padre, eu ando há tempos para que Deus me faça aquele milagre, para que me realize aquele aspecto. Mas depois, na nossa vida do cotidiano, nós, por e simplesmente, fazemos como os contemporâneos de Jesus. Ignoramos a sua presença, até gostamos de ouvir certas e determinadas coisas, mas não somos capazes de dar o salto. E o que é dar o salto, caros irmãos na fé? É comprometer-nos com a nossa fé. Será que nos temos comprometido com a nossa fé? Será que somos homens e mulheres de testemunho cristão? Nos meios onde somos chamados a ser, na família, na escola, na faculdade, no trabalho, junto dos amigos, que testemunho cristão temos vindo a dar? Oh, amamos o Senhor, mas de facto a nossa vida não dá testemunho desse amor. Falamos com a boca, mas depois não há testemunho correspondente a essas palavras. Caros irmãos, assim é difícil Deus realizar os milagres. Por isso é que este Evangelho é tão interessante, porque Jesus ficou perplexo com a falta de fé dos seus contemporâneos, com os seus conterrâneos. Porquê? Porque eles, de facto, apesar da admiração, não conseguiram acreditar. Não conseguiram acreditar. Por vezes, caros irmãos, por vezes esta relação de proximidade, a rotina da nossa fé, são inimigas de uma vivência mais radical e comprometida com a Igreja, com Jesus e com o Evangelho. Porquê? Porque às vezes parece que já ouvimos aquela palavra de Deus e não a deixamos que ela ganhe raiz no nosso coração. E depois, uma das maiores dificuldades é não conseguirmos ver este Deus que se revelou em Jesus Cristo nas pequenas coisas do nosso dia-a-dia. Nas pequenas coisas, nos pequenos gestos de acolhimento, de partilha. Parece que estamos à espera de coisas grandes, de um milagre assim que venha a arrebatar tudo, como os judeus que queriam um Messias guerreiro que viesse destruir aquela ocupação romana e que os libertasse. Mas Jesus vai nos libertar a partir de dentro, a partir de dentro. Então esta mudança, esta transformação, caros irmãos, deve começar no nosso coração. Vivermos mais comprometidos connosco e com os outros. Fazermos um pouco como o Francisco e como a Jacinta e a irmã Lúcia. Ouvir a voz de Deus. Deixar que essa vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Mas para isso, caros irmãos, é preciso fé. Para isso é preciso comprometer-nos para podermos ver de facto a maravilha que é Deus concretizar-se na minha vida, na vida daqueles, na nossa vida, na vida daqueles que nos acompanham, nas pequenas coisas. Peçamos esta graça ao Senhor de não sermos como os conterrâneos de Jesus, à espera de grandes coisas, mas vermos na sua palavra, nesta mensagem, que é uma mensagem exigente, um caminho de verdadeira felicidade, pois só assim se irá realizar o milagre que todos nós procuramos. Uma vida com sentido, uma vida cheia de felicidade, de uma felicidade duradoura, de que vivemos aqui, já neste mundo, nesta terra, e que dura até a eternidade.
Irmãos, os habitantes de Nazaré, terra onde Jesus viveu e cresceu, por falta de fé, não o aceitaram. Peçamos ao Pai a graça de sermos discípulos do seu Filho, dizendo com confiança: ouvi-nos, Pai Celeste. Com os catecúmenos e fiéis que acreditam em Jesus Cristo, com os diáconos permanentes que o servem noite e dia, e com os habitantes das aldeias e cidades que o recebem, oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Com os jovens de hoje que são grandes amigos de Jesus, com aqueles e aquelas que deixam tudo para o seguir, e com os que anunciam entusiasmados o seu reino, oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos ao Senhor. Com os homens que são tocados pela sabedoria de Jesus, com aqueles que da admiração pelos seus prodígios passam à fé, e com todos os que desde a infância o adoram como Deus, oremos. Pai Celeste. Com os que resistem até ao martírio na luta contra o pecado, com os que aceitam o sofrimento como sinal do amor de Deus, e com os que se alegram com a paz e a justiça que daí nascem, oremos. Com todos os irmãos na fé, reunidos nesta Assembleia, com os que procuram viver em paz com os outros e consigo mesmos, e com os que estão na graça de Deus ou a buscam se a perderam, oremos. Senhor Pai Santo, que nos destes a fé no vosso Filho, fazei-nos crescer nela até ao fim. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orei, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, dos mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem e da Santa Igreja. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceita-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando à vossa infinita grandeza, alcança-nos a graça da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosanna nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação
e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, cheios de alegria e confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada,
irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não quisestes sacrifícios nem vítimas. Então eu disse: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
nossa fé, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa fé. Pela fé, Cristo sofreu a cruz, desprezando a sua vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus onipotente. Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa fé. Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, despeço-me todos vós com a bênção de Deus, desejando a todos uma santa e feliz peregrinação aqui na casa da Mãe. Estamos num sítio muito especial em que Nossa Senhora nos pede a conversão, o compromisso da nossa fé. Por isso cantamos, aumenta, Senhor, a nossa fé, que de facto a nossa vinda aqui aos pés de Nossa Senhora nos faça homens e mulheres comprometidos com as nossas promessas batismais. Despeço-me então com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças